Sermão do Monte, capítulo 47, parte 2: Juízo espiritual e discriminação. Devemos ser capazes de reconhecer argueiros e traves. Devemos ser capazes de distinguir entre indivíduo e indivíduo. Neste ponto, nosso Senhor passou a instruir-nos no tocante à questão inteira de como devemos tratar com outras pessoas, anunciando-as e discriminando entre indivíduo e indivíduo. O Senhor Jesus instruiu-nos através destas palavras: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Mateus capítulo 7, versículo 6. O que o Senhor quis dizer com essas palavras? Como é óbvio, ele se referia à verdade, a qual é santa e que bem poderia ser simbolizada pelas pérolas. Entretanto, no que consiste essa coisa santa, essa pérola a qual Jesus se referia? Como é evidente, trata-se da mensagem cristã, a mensagem do reino, a mesma a respeito da qual ele falava nesse incomparável Sermão do Monte. Portanto, o que o Senhor Jesus quis dar a entender? Porventura não somos exortados aqui a apresentar a verdade cristã aos incrédulos? Que tipo de pessoas pode ser esse que pode ser descrito como cães e porcos? Que extraordinária terminologia o Senhor Jesus empregou. Na Palestina, o cão não era considerado conforme estamos acostumados a fazer na nossa cultura ocidental. O cão era o carniceiro das ruas, e o seu próprio nome representava opróbio, não fazendo relembrar o animal de estimação doméstico, e sim um animal meio selvagem, feroz e perigoso. Paralelamente a isso, o porco, na mente dos judeus, representava tudo quanto havia de mais imundo e que precisava ser terminantemente repudiado. Ora, esses foram os dois vocábulos que nosso Senhor usou ao ensinar-nos como discriminar entre indivíduo e indivíduo. Precisamos reconhecer que há certa classe de indivíduos que, no tocante à verdade, poderia ser descrita como cães e até mesmo como porcos. Alguém poderia indagar: significaria isso que essa é a atitude que os crentes devem ter em relação a pessoas incrédulas, em relação àqueles que se acham fora do reino de Deus? É evidente que essa ideia não pode fazer parte do quadro que o Senhor Jesus procurava traçar. E isso pela boa razão que ninguém pode conduzir os incrédulos à conversão senão através da apresentação da verdade. Nosso Senhor mesmo saiu a pregar para tais pessoas. Também enviou os seus discípulos e apóstolos para lhes anunciar a mensagem, e enviou o seu Santo Espírito à igreja primitiva, a fim de que ela testificasse e pregasse a verdade para os incrédulos. Portanto, como é claro, não pode estar em foco aquela ideia nessa declaração de Cristo. Por conseguinte, que significam essas palavras? A melhor maneira de abordarmos o problema consiste em considerá-lo, antes de qualquer outra coisa, à luz da prática do Senhor. Como foi que ele próprio agiu? Como foi que ele pôs em prática esse ensinamento em particular? A resposta das Escrituras
é que ele soube distinguir precisamente entre indivíduo e indivíduo, entre tipo humano e tipo humano. Se você ler os 4 evangelhos, verá que Jesus nunca tratou 2 pessoas exatamente da mesma maneira. Fundamentalmente, o tratamento dispensado era idêntico, mas a superfície havia certa diferença. Consideremos a sua maneira de tratar com Natanael, com Nicodemos e com a mulher samaritana. De imediato, certas diferenças podem ser percebidas. Prestemos atenção às diferenças em suas maneiras e em seu método, quando Jesus se via frente a frente com os fariseus e quando se defrontava com os publicanos e pecadores. Vejamos a diferença em suas atitudes para com os fariseus, orgulhosos e justos aos próprios olhos, e para com a mulher que fora apanhada em pecado. Porém, talvez uma das melhores instruções de todas seja aquela que encontramos em Lucas 23. Quando foi interrogado por Pilatos, o Senhor Jesus lhe deu resposta. Mas, quando foi interrogado por Herodes, que deveria ter maior conhecimento de causa do que o primeiro, mas que tinha apenas uma curiosidade doentia e mórbida, a carta de sinais e maravilhas, Cristo nada lhe respondeu. Simplesmente não quis falar com ele. Ver Lucas capítulo 23, versículos 6 a 9. Desse modo, você pode notar que Nosso Senhor, ao tratar com diversas pessoas a respeito de uma mesma verdade, tratava com elas de diferentes maneiras, acomodando a sua tática de ensino a essas pessoas. Jesus em nada modificava a verdade, mas variava o seu método particular de apresentação. E é isso que você pode descobrir ao ler os 4 evangelhos. E então, quando passamos a examinar a prática seguida pelos apóstolos, descobrimos que eles agiam precisamente como Nosso Senhor, pondo em execução a injunção que ele dera nessa passagem. Tomemos, para exemplificar, aquela declaração de Atos, capítulo 13, versículo 46, quando Paulo pregava em Antioquia da Pisídia e se viu diante da inveja da forte oposição deflagrada pelos judeus. Lemos que Paulo e Barnabé mostraram-se ousados e disseram: cumpria que a vós, outros, em primeiro lugar fosse pregado a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Paulo não mais haveria de anunciar o evangelho àqueles judeus. Mas, em adição a isso, percebe-se exatamente o mesmo tipo de conduta em Paulo quando ele se encontrava em Corinto. Eis o que lemos no trecho de Atos 18, versículo 6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Aqui, conforme observamos, estavam determinados judeus a quem a verdade do Evangelho já fora exposta. Entretanto, aqueles judeus agiram exatamente da maneira como Nosso Senhor havia profetizado em nosso texto. Na qualidade de cães e porcos espirituais, eles se voltaram e lhe fizeram oposição, blasfemando e pisando os pés à verdade que lhes havia sido anunciada. A reação do apóstolo foi deixá-los de lado e afastar-se deles, e não mais lhes pregou o evangelho. O apóstolo voltou as costas aos judeus que tinham rejeitado a verdade, mostrando
a incapacidade que tinham de apreciá-la e em seguida voltou-se para os gentios e se tornou o grande apóstolo dos gentios.